Beleza, então tá gravando agora a nossa aula. Então é muito amplo, né? Esse tema história da arte, e mesmo que seja do Brasil, tá bom? Brasil se tornou um país colônia, né? Um país colônia onde outros países, né, os países europeus vieram para o Brasil, né? Colonizar o Brasil, explorar o Brasil, né? E eu já começo a aula lançando uma pergunta assim, né? Para vocês irem pensando aí, rabiscando aí no papel de vocês. Existia artes antes do Brasil colônia, antes do Brasil se tornar colônia, né? Ou a gente para pensar e fala arte no Brasil só depois que os portugueses vieram para o Brasil, ou quando a família real, né? A família real veio para o Brasil, fugida, né? Fugido pelo Brasil pelas guerras, né? Por Napoleão, veio para o Brasil. Então, daquele momento existiu arte, ou antes, né? Quando o Brasil se torna colônia pelos jesuítas, ou antes de Brasil ser descoberto, né? Essa coisa da descoberta, existia arte no Brasil. Então, essa é uma questão para refletir mesmo. Por que eu coloco essa questão? Porque muita gente, muito aluno, e aluno adolescente, o jovem, né? Acha que a arte do Brasil é essa arte que a gente vê hoje, né? E que não existia arte antes, né? Não existia arte. Claro que aqui são todos adultos, então eu já vou refletindo junto com vocês aí, tá bom? E também já vou dando as respostas. Mas, então, acha que a arte é essa arte atual, essa arte que se vê agora, ou quando a família real veio para o Brasil, ou quando vai lá para Minas, né? Para a Bahia e acaba vendo aquelas igrejas, aquela arte ornamental, tudo, e aí acha que o Brasil, daquilo ali que se tornou arte, né? E não é o caso, né? Na verdade, o Brasil, ele tem arte desde quando isso aqui é uma terra e foi habitado, né? Assim como nós temos arte rupestre na Europa, nós temos aqui no Brasil também arte rupestre. Então tem que primeiro desconstruir essa coisa que o Brasil só fez arte quando ele foi colônia, quando ele foi colonizado, né? Porque os povos que habitavam o Brasil antes aqui já produziam a sua arte. Cada momento, cada época, cada geração, cada forma de pensar essa arte, né? Assim como foi em países europeus e outros países do mundo, né? Então já começa aí refletindo aí com vocês, tá bom? Agora eu vou... lá, isso mesmo, é uma arte indígena, de palha. Então eu vou abrir agora a apresentação dos PowerPoints, aqui, e vou compartilhar com vocês. E agora eu preciso que alguém abra o microfone, só para me dar... Espera aí, deixa eu ver... O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo a apresentação do PowerPoint? Sim. Tá, né? Tá, então agora aqui... Deixa eu abrir aqui. Tá, vocês estão com a tela do PowerPoint, né? Alguém pode abrir o microfone só para dar um ok? Sim, Alô? ok. Tá bom, então. Então, dando essa primeira introdução, né, essa reflexão, que ela é muito importante, né, para vocês terem, assim, já um pontapé inicial, né, de produção de arte no Brasil, né, e até uma reflexão para jogar, assim, quando eu estiver ali numa sala de aula, ou em um grupo de bate-papo, essa coisa toda, tá bom? Então, agora nós começamos, assim, um trajeto, né, pela história da arte no Brasil. Como eu falei anteriormente, eu vou dar uma passada, tá? Vou dar uma passada pelos períodos, e eu construí uma linha cronológica. Assim como eu fiz da aula de História da Arte Geral, eu construí uma linha cronológica, tá bom? Aqui do Brasil, tá? Então, nós começamos aonde? Lá na pré-história, né? Então, houve no Brasil também a arte rupestre, né? Que houve também. Tinha os povos antigos, né? Os primeiros povos,
que habitaram o Brasil, e ali eles produziram uma arte rupestre, assim como na Espanha e em outros lugares, né? Que a gente tem os indícios. Aqui no Brasil, um sítio arqueológico assim grande que foi preservado foi no Piauí, né? Que eu vou mostrar a figura aqui só assim contextualizando, né? Que a Piauí está ali, ó, a ponta, ó, chama Parque Nacional da Serra da Capivara. Fica no estado do Piauí, ali em cima no Nordeste, ali, ó. Então é um sítio arqueológico de maior preservação que nós temos aqui no Brasil. Ele se tornou muito importante, né? Se torna um parque, e ali as obras foram preservadas. Vale a pena vocês, pela internet, ou quando tiver a oportunidade de fazer uma visita, né, um turismo, conhecer. Mas pela internet, as imagens, as fotos, é fantástico essa caverna, né? O paredão das pinturas, né? Desse sítio arqueológico. Então, assim, vale já como pesquisa pela internet e como passeio. Esse é um detalhe da pintura, né? Se vocês olharem para essa pintura, e eu não falar que foi feito no Brasil, vocês podem achar que foi feito na Espanha, né? Na França, na Espanha, que são mais conhecidas, assim, né? Porque quando fala arte rupestre, é da Espanha, em Lascaux, lá, né? Na caverna, e isso, aquilo, outro, né? Porque tem a mesma característica, né? Mesma característica. Aqui é a foto um pouco mais ampliada, né? Dos desenhos, né? Fotinha um pouco mais ampliada dessa arte rupestre aqui no Brasil. Lá, essas fotos são lá do sítio da Capivara, tá bom? Do Parque da Capivara. E aí eu lanço uma outra reflexão também, né? Poxa vida, tem um oceano, é longe, distante, mas a interpretação é parecida, não é parecida? Não tem a mesmo, assim, mesmo traçado, mesma forma, né? Essa coisa toda, assim, né? Não poderia ser um pouco diferente, né? Se você olhar para as linhas, para as formas, e colocar uma outra imagem, vai ter algumas semelhanças de traçado, né? Mas isso aí é para ir refletindo, tá bom? Para vocês irem pensando aí, né? E essa época está na mesma época de outras pinturas rupestres pelo mundo, tá bom? Mesma época do homem primitivo da caverna, tá? Então, dando uma passadinha aqui rápida. Saindo, a gente entra no pré-descobrimento, né? Os historiadores gostam, assim, de datar, de separar direitinho. Pré-descobrimento, descobrimento, colônia. Vocês vão encontrar muito isso nos livros de história, história da arte, essa coisa toda. Mas aqui eu faço uma outra reflexão. Se você ir agora numa tribo indígena, agora, hoje, 2021, você vai encontrar ali uma arte indígena feita por eles, né? Assim como o Wesley mostrou aí a palha, né? E esse feito hoje, 2021, tem a mesma característica de 600 anos atrás, de 700, de 1000 anos atrás, pelos povos indígenas aqui do Brasil. É uma arte que ela resiste ao tempo, né, essa arte indígena. Então, quando coloca assim muito fragmentado, essa época, aquela época, isso tudo, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? De não ficar assim, colocando tudo em gaveta. Arte indígena só antes do descobrimento, depois não é mais arte indígena. Na verdade, eu gosto de falar que a arte daquele povo, é a arte daquela região, e não importar muito com o tema, com o tempo, né? Então, é um momento daquele povo produzindo aquela arte, se expressando, dizendo quem eles são, né? Então, é um pouco isso, assim. Mas a gente entra nessa arte indígena, que é antes dos jesuítas, antes de Dom Pedro vir para o Brasil, né? E aí tem algumas características, né? A pintura corporal, né? Que se desenha, se pinta no corpo todo, com a intenção da festividade, da guerra, né? Sempre tendo alguma intenção. Na arte, sempre tem uma intenção. Na arte, sempre tem, tá bom? A arte nunca ela é feita só por fazer. Se você fazer algo só por fazer, não é arte, é decoração.
Você está decorando alguma coisa e você foi lá e colocou um quadro, um desenho, alguma coisa, e você apenas decorou. A arte verdadeira sempre tem uma intenção, ela sempre vai dizer do seu povo, né? E aí tem algumas fotos também para mostrar esse grafismo, né, indígena, essa forma de se expressar, né? Tá bom, ó? Sempre você vai ver isso aqui, pintura corporal, as penas, né, os cocá, a cesta, a cerâmica, né? Eram coisas que a cultura indígena usa no seu dia a dia, né? Então, basicamente, você vai encontrar esses elementos da cultura indígena. Então, pintura corporal, os utensílios, né? Utensílios é a cesta, é a argila, né? E cocá, uma lança, né? O arco e flecha ali todo decorado, essa coisa toda, tá bom? Então, como eu falei, essa aula é nós vamos fazer uma passagem, tá? Mas aqui você já tem 2 momentos para se aprofundar. Ah, eu gosto da arte rupestre no Brasil, se aprofunda nela, né? A arte indígena. Então, já temos 2 momentos. E agora nós vamos, assim, para um período colonial. Então, nesse momento, o Brasil ele é descoberto, né? Ele é descoberto e aí começa a vir as missões, começa a vir os jesuítas, o Brasil começa a ser explorado, né? Pelos portugueses e outros povos, né? E aqui eu coloco aí para vocês verem assim, barroco, né? Esse barroco no Brasil não aconteceu no mesmo tempo que o barroco aconteceu na Itália, aconteceu na Europa. Por que não foi no mesmo tempo? Porque o Brasil estava assim, tipo, 150 anos atrasado com o período. Quando veio o barroco para o Brasil, quando os artistas vieram e trouxeram essa cultura barroco, a Europa já estava no neoclássico, já estava em outro estilo. Só que o estilo mais assim predominante, um estilo mais, vou falar conservador, um estilo assim que ainda tinha muita força, apesar do neoclássico ter, já era na Europa assim forte. Qual que era o mais assim mais comum trazer para o Brasil? Era o barroco. Então, quando começou as cidades, né, as cidades começaram a se formar as cidades, as vilas aqui no Brasil, o estilo que era comum era o barroco. Então, o barroco ele começa a surgir aqui no Brasil, mas, tipo assim, 150 anos atrás do que já havia acontecido na Europa, né? Então, o Brasil ele tinha um tempo de atraso da arte, né? E aí, esse tempo de atraso ele vai acontecendo até chegar a semana de 22. Até chegar a 1922. Até lá, o Brasil, nesses períodos, ele vai tendo esse atraso, né? E o barroco, no Brasil, ele é muito conhecido pelas catedrais, né? Pelas igrejas. Eu vou mostrar aqui. Então, o barroco ele vai ser muito conhecido pelas igrejas. Então, cria-se as vilas se tornam cidades, né? E nessas cidades, criam, assim, cada grupo cada grupo dessa cidade tinha um santo, um padroeiro, né? E aí para esse padroeiro precisa ter uma igreja. Então cada grupo desse vai ter a sua igreja. Por isso que se você for para Ouro Preto, cada parte da cidade tem uma igreja. E assim é cheio de igreja, né? Porque havia vários santos, vários padroeiros, e aí se construía essa igreja, e era uma época de muito ouro, né, exploração do ouro aqui do Brasil, né. A fase do pau-brasil, eu nem comentei nada, porque, na verdade, a fase do pau-brasil foi só exploração, né. Então, assim, eram as pequenas vilas, explorava, ainda não tinha assim, uma cultura artística de construção aqui no Brasil, né? O Brasil ainda estava se formando em 1500, né? 1500, 1550, então, assim, logo de início do descobrimento do Brasil, não existia uma forma artística assim. Só começa a ter essa forma artística quando as vilas se tornam cidades
e essas cidades com esses padroeiros, com esses grupos, né, regionais, começa a construir as igrejas, e claro que isso é uma influência da Igreja Católica aqui no Brasil, né? Então vai sofrer essa influência católica, tá bom? Então é isso que acontece. E essas igrejas barrocas, né, elas vão ter assim a parte da arquitetura, a parte da pintura e da escultura. Então, voltando aqui, a gente tem o mestre Aleijadinho, né, que ele tem uma característica marcante das suas esculturas, né, das suas formas, e aí ele ali na região de Minas, né, ele consegue, na verdade, ele é o artista de Minas, é o artista do Brasil, né, é um artista que se torna... é o ícone mesmo, o Aleijadinho do barroco, né? Se a gente pega assim, um artista da Itália, porque o barroco na Europa, a força foi na Itália, né? Então, se a gente pega um artista, por exemplo, Caravaggio, né? Que foi um grande artista barroco da Itália, o Brasil é Aleijadinho, né? Então, a sua influência é na escultura, tá bom? Feita em madeira e aquela pedra-sabão que é fácil de esculpir ela. É tão fácil de esculpir que ela acabou, né? Hoje, para você encontrar uma pedra-sabão, não é difícil, não é fácil não, tá bom? Mesmo que você vá lá para Minas, tudo, encontra, né? Mas não é assim como era antigamente. Assim como o mármore Carrara, né? Que é aquele mármore que foi feito, assim, as grandes esculturas de Michelangelo na época, que é o mármore, é o melhor mármore que tem, hoje não encontra assim muito, não. E aí tem o mestre Ataíde, que era o pintor. Então, quando a igreja estava construída, pela arquitetura, né? Então vinha eles, e aí Ataíde, ele pintava no teto da igreja. Esse teto da igreja, ele é feito todo de madeira, e ele tem mesmo ele tem assim um relevo da igreja, né? Ele tem uma curva, tá? E aqui no final é reta, assim, ó, tem uma curva. Só que ele cria uma perspectiva nesse teto, né? Ele amplia essa curva que o teto tem através dessas colunas que vocês vão vendo, né? Então a coluna ela sai dessa haste do final da parede e vai até o final e encontra ali Maria, né? Então o teto das igrejas eram todos pintados, né? E as igrejas nesse período barroco, que é o período do ouro do Brasil, né? Da grande riqueza do Brasil, eram todas pintadas de ouro, né? Tudo pintado. Então, todo onde ficavam os santos, né? A frente da igreja ali, todo pintado de ouro. E como que é esse pintado de ouro? Na realidade, o ouro ele vai se tornar uma tinta. Então, você pega o pozinho do ouro, você mistura com goma laca, né? Faz ali uma mistura, e aí vira uma espécie de uma tinta. Assim como uma tinta a óleo hoje, uma tinta acrílica. E aí, na madeira, o artista vai pintando, né, com esse ouro na madeira, né? E tem a folha de ouro. A folha de ouro, sabe aquele papel de seda que é fininho, fininho, fininho? Ela fica daquele jeito. Então, a mesma coisa. Então, é uma folha de ouro, passa a goma laca, que é uma cola, e vem com a folha de ouro revestindo e passando, né? Então, havia essas duas técnicas para revestir as madeiras, revestir o altar, né, onde o santo fica, né? Ali na frente, em volta, então tudo ficava revestido em ouro. Nesse período, na realidade, o Brasil sempre foi muito farto. O Brasil é um país muito farto, mas sempre muito explorado, né? A gente fala do pau-brasil, que acabou, né? Explorou-se o pau-brasil, depois vem a fase do ouro, né? Então, até hoje, né? Depois vem a cana, café, né? O Brasil sempre foi muito explorado. Então, havia-se muito ouro no Brasil, né? E então, é um pouco disso que aconteceu nessa época, né? E aqui é uma outra foto, né, de um outro santo, do mestre de Aleijadinho, né? Esse aqui é feito em pedra-sabão. Então, é enorme, é como se fosse um bloco de mármore, né? Então, aqui, feito em pedra-sabão. Vocês já ouviram aquele termo santo do pau oco? O santo do pau oco é dessa época, quando fala. Por quê? Porque havia também um mercado negro no Brasil, né? Havia o mercado legal e o mercado negro.
O mercado negro era aqueles que escondiam dentro do santo. Então, o santo feito de madeira ou de pedra-sabão, ele era oco, então escondia-se ouro dentro do santo, e aí ele era contrabandeado. Então, esse termo comum que a gente às vezes usa, santo pau oco, essa coisa, vem dessa época barroca, né, onde se contrabandeava ouro do Brasil. Né, então, era o mercado negro do Brasil. Tá bom? Bom, característica do barroco é essa coisa toda ornamentada, né? Toda cheia de linhas, cheia de bastante detalhes, bastante detalhes aqui, ó, onde é o altar. Então, bastante detalhe, bastante ouro, né? A luz entra pela janela da igreja, ilumina esse ouro, então dá esse clarão, né? E vale falar também que assim como no barroco, na pintura, a luz ela vai no ponto certo, também na arquitetura, né, numa igreja, a luz ela vai bater no ponto certo, onde quer que ilumine o santo, o altar, né? Então tudo é muito bem pensado, muito bem, uma característica marcante do barroco, porque o barroco ele vai trabalhar muito com a sombra e a luz, né? Se você olhar os quadros, toda a arte barroca, ele trabalha muito a sombra e a luz, mas é uma luz marcante, é uma luz certa. Né? E também vai acontecer na arquitetura, isso daí. Né? Deixa eu ver aqui. Então é um pouco disso. Só que isso aqui foi tipo assim, 1650, né? Um tempinho, né? E aí entra o rococó. Só que o rococó era um período... ele foi marcante, assim, tipo na Inglaterra, na França, né? Lembra que era aquela coisa, assim, da burguesia, dos nobres, aquele estilo todo, né? Assim, teve também o rococó. Só que o rococó no Brasil, quando os historiadores colocam, é tipo um barroco tardio, ou um final do barroco. O que aconteceu? Acabou o ouro do Brasil, não é verdade? Acabou o ouro do Brasil, mas a construção das igrejas, pela influência da Igreja Católica, continuaram, né? Continua se construindo igreja até hoje, não é verdade? Então, só que acabou o ouro. O que aconteceu? As madeiras, né? Porque isso aqui é tudo feito de madeira, isso que vocês estão vendo aí, né? Esses altares, né? Onde o santo fica ali, tudo feito de madeira. Então, colocou o quê? A tinta, né? Começou a pintar tinta e deixou mais ornamentado ainda. Então, essas linhas que fazem o altar ficou mais exagerado, e as cores. Né? E aí, cores imitando, assim, pátina, né? Hoje fala, pátina, tipo, imitando mármore, uma coisa, né? Então, esse é o rococó brasileiro. Só que ele foi bem curtinho. Ele não teve, assim, uma grande expressividade. Como característica do rococó, foi assim, acaba o ouro, entra a tinta, né? A tinta, ela entra para criar, assim, uma pátina. A pátina é quando imita o mármore, imita alguma coisa que você vai pintar, tá bom? E dá uma exagerada nas linhas que tem da arte, né? Então aqui vocês têm uma foto aqui de uma igreja, né? E na igreja também, tá bom? Nas igrejas aqui, tá? Então tá bom, vamos lá. Agora, neoclassicismo. Nessa época, a família real vem para o Rio de Janeiro, vem para o Brasil. Né? E o neoclassicismo já era muito forte lá deixa eu vir aqui agora. Muito forte lá na Europa, né? Só que na Europa já estava assim com as correntes de vanguarda, né? O neoclassicismo ele já estava sendo combatido por dois grupos de artistas muito fortes na Europa, que era o impressionismo e o expressionismo. Van Gogh já estava assim pintando aquelas coisas todas, Monet já estava pintando, né? Só que, claro, Van Gogh só foi reconhecido muito tempo depois da sua morte, né? Mas Monet foi reconhecido em vida. Monet, ele foi um artista rico, né? Ele vendeu os trabalhos dele, ele foi reconhecido. Né? Então, na Europa já havia, assim,
outras formas de buscar essa arte, né? Só que a família real vem para o Brasil, né, se instala no Rio de Janeiro, junto com a família real, outras missões, né, outros grupos europeus vinham também para o Brasil para explorar o país, né, a colônia, e aí eles vão trazendo a sua forma de expressividade, e sempre aquilo, né, aquilo que já foi consagrado, aquilo que é certo. Mas é mais ou menos igual hoje, assim, ó. Vocês aí, o que vocês preferem? Ouvir uma música que já é consagrada ou ouvir uma banda nova que acabou de gravar? Estou falando de música de qualidade, pelo amor de Deus, hein? Ouvir uma banda nova que acabou de gravar o seu som, é um som inédito e começa ali, né? Às vezes a gente fica nessa coisa do antigo, né? Daquela coisa que já foi consagrada e vai... E não dá abertura para... vou falar de banda, né? De bandas novas que estão produzindo, criando, escrevendo música, né? Então, isso é o que aconteceu de forma geral, tá bom? De forma geral, assim, foi isso que aconteceu de fato, tá? Já é. E aí, então, vem com essas obras que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, o neoclássico é aquela pintura da realeza, é aquela pintura muito bem acabada, muito bem feita, muito bem desenhada. Mas quando eu falo muito bem, não é que outras não são, mas que eles tinham esse primordial clássico, né? E como nós vimos característica da outra aula, é a característica que busca lá no Renascimento, e do Renascimento busca do grego. Então, a arte grega é uma arte assim, como que eu falo? Me foge a palavra, mas quando você vê uma escultura grega, a arte grega, ela é assim, ela é detalhada, ela é uma arte sublime, né? Renascimento também é assim, né? Você vê uma arte renascentista, é aquela arte assim, né? Bom, busca essa característica dos detalhes, né? Do acabamento, né? Da preocupação com tudo, mas não que outras não são. Cada uma tem uma característica, né? E o Brasil já havia escravo, o Brasil já havia as cidades, né? Já viu assim, já vila já tinha se tornado cidade já estava grande, né? Já não era uma cidadezinha pequenininha, já era uma cidade grande, né? E claro que do barroco já havia os escravos e isso tudo, né? E aí esses trabalhos aqui, ó, vêm para o quê? Para representar o que era o Brasil. O que é o Brasil? A pessoa que está lá na Europa fala, Brasil é um país colônia de Portugal, tal. Mas o que é o Brasil? E aí vinham artistas, esses artistas, eles eram artistas exploradores, eles andaram pelo Brasil todo, retratando, fazendo aquarelas, representando o Brasil, né? Se fosse hoje, iria um fotógrafo, né? Iria uma pessoa... que a fotografia se torna muito mais rápida, mais fácil, se a gente for pensar em dinâmica, né? Então, assim como Sebastião Salgado, né, um grande fotógrafo do Brasil, né? Brasileiro, ele retratou em diversos momentos da vida dele e vários lugares do Brasil, da África, né? Tem lá o acervo fantástico dele. Mas nessa época vinha. Agora, qual que era a técnica mais fácil? Era a aquarela. Porque a aquarela, você leva um estojinho de aquarela, um papel A4, né? Uma prancheta, um cavalete pequeno, que seja, e a aquarela é uma técnica mais rápida até, né, de se fazer. Então, nessa época, houve uma produção muito grande de aquarela do Brasil, aquarela das cenas brasileiras, né? Só que eram artistas brasileiros? Não eram artistas brasileiros, eram artistas europeus que vieram para o Brasil. E aí traz uma característica. Eles pintavam o Brasil com característica europeia.
Eu vou passar rapidamente isso, mas para deixar para vocês irem pensarem. Vocês vão encontrar várias situações onde parece que você está vendo uma cena europeia e não uma cena brasileira, característica brasileira. Vocês entendem por quê? Porque o olhar muda. Né? Muda, isso tudo é fantástico, transforma, né? Então, vamos continuar aqui, nessas cenas aqui. Tá? Então, eles vão representando, né, esses vários artistas. Eu coloquei no grupo lá qual seria o nome desse artista aqui, ó, que representou isso aqui, tá bom? Depois eu falo. E aí e aí começa a ver também com a corte, né? A corte com Dom João e os artistas tipo Victor Meirelles, ó, aí começa, eles criam uma escola de belas artes no Brasil, e esses artistas que são nascidos no Brasil, que são brasileiros, eles aprendem com os artistas europeus, eles estudam nessa Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, que era pela coroa, né? E aí começa a criar essa arte brasileira dentro desse neoclássico, né? Olhando essa figura aqui neoclássica, só que vai puxar pelo romantismo. Romantismo. O neoclássico ele divide-se entre romantismo e realismo. Na verdade, tem historiadores que tentam separar, até datar essas duas vertentes, né? Do artista romântico e do artista realista. Mas a característica desses dois grupos de artista é basicamente assim. O romantismo, ele sempre vai trazer a sua arte pelo lado do sonho, do romance, daquela poesia embriagada, daquela coisa emotiva, dramática, a coisa heróica, né? Então você tem ali uma Índia deitada, né, na beira da água, da praia, e uma cena que é profunda ali, né? Isso é romântico, né? Um corpo escultural, vocês entendem? É um romantismo, é uma poesia visual, né? É uma cena assim para deleite, para você ficar olhando, apreciando, né? É aquela coisa romântica. E a característica de pintura é essa neoclássica, ó. Você tem a profundidade, você tem um corpo muito bem desenhado. Se você olhar esse desenho aqui, não lembra um desenho grego? Não lembra que as esculturas gregas, né? Eu não vou ficar falando de característica, tá bom? Assim, de pontinho por pontinho. Mas, assim, você vai lembrar da escultura grega, você vai lembrar, assim, de desenhos do Renascimento, né, de pinturas renascentistas muito bem desenhadas, muito bem pintadas, né? Essa é a característica clássica, neoclássico, né? A volta do clássico. Só que com essa pegada romantizada, dramática, né? Essa coisa assim que leva você a ficar olhando, apreciando, né? E vai. Tá bom? E aí e o romantismo tem essa coisa também da primeira missa, né? No Brasil, essa cena, né? Os índios todos em volta, né? Essa comunidade, nessa comunhão. Tá vendo? Esse é um romantismo. Ele cria uma cena, ele cria um enredo, ele cria uma situação que necessariamente não seja real, né? O romantismo ele permite esse viajar da imaginação, do sonho, essa coisa toda, né? Esse aqui de Victor Meirelles, São João no cárcere, né? São João Batista no cárcere, ó. Então é essa posição, né? Esse corpo assim que não tem nenhuma marca de nada, né? Ali um olhar pensativo, um olhar para cima. Vocês entendem essa coisa romantizada, né? Uma música romantizada, né? E essa pintura, tá vendo? Os tijolinhos. Esses tijolinhos aqui é neoclássico. Só um artista neoclássico pinta tijolinho desse jeito aí, tá bom? Só um cara, só essa característica que pinta. Perspectiva muito bem feita,
né? Os tijolinhos, a luz, tudo muito bem feitinho, muito bem realizado, tá bom? E aí a gente entra com o realismo. Realismo é real, é a vida real, é o que de fato é. Parou de sonhar. Então temos um grupo que sonha e um grupo que vê a vida de forma real, né? Então Machado de Assis, aqui eu coloquei ele, porque ele vai escrever de fato os seus textos com bastante detalhe da vida, da escravidão, do realismo, né, que há. E aí a gente tem um artista chamado Almeida Júnior, que é um artista aqui de Piracicaba. Olha só para vocês verem, né? Estudou, é um neoclássico, né? Ainda estamos no período neoclássico, eu só estou dividindo entre duas correntes, tá? Ele vai pintar o quê? O homem simples, o homem do campo, o homem sertanejo, né? Realismo é isso, é pintar o real, pintar o que acontece, pintar a escravidão, de fato, pintar esse homem simples, sem poetizar muito, sem, assim, ficar muito em sonhos ou em coisas que não vai acontecer, né? Então, Almeida Júnior é isso, ó. A mulher, né? Uma mulher da burguesia, está ali lendo um livro, você tem uma cena, ó. Essa cena ela se expande, né? E é isso. Você pode fazer a leitura interpretativa dela, né? Uma mulher serena, lendo, tal, né? Os cabelos, né? Você pode viajar um pouco no quadro, mas o quadro é isso. O quadro é um quadro de uma cena real, ó. Deixa eu só ver aqui também uma outra mulher, ó. Né? Então, esse artista Almeida Júnior, olha bem essa mulher assim, ó, tá vendo? Ó, característica da pintura, eu vou voltar lá na Índia, né? Moema. Não é diferente? Não tem uma pegada diferente da característica geral da obra, né? Quando você olha para essa obra, as cores, né, os tons, né, o jeito dela deitada, tudo não tem assim uma característica, ó. Estão vendo? Qual mulher que é mais real? Essa ou a Índia deitada, né? Tem um realismo maior, né? Então é isso. Um outro artista realista é Benedito Calixto. Ele fez essa pintura da fundação de Vila de Santos, né? Santos é cidade mesmo de Santos, ali no litoral. Esse é um painel enorme esse quadro dele. E é um quadro, segundo as biografias, tem uma característica próxima ao que foi ali do que acontecia, né? É diferente de uma pintura que viaja. Por exemplo, a Independência do Brasil de Pedro Américo, quando Dom Pedro está lá, aquele quadro é um quadro fantasioso, é um quadro romantizado. Eu acho que eu não coloquei ele aqui, não coloquei. Mas todo mundo conhece esse quadro, porque esse quadro está em todos os livros de história. Toda criança vê esse quadro. Esse quadro é um quadro romantizado, é um quadro neoclássico, né? Só que é um quadro romântico. Não aconteceu de fato aquilo ali, né? Que inclusive esse quadro, ele é uma releitura de um outro quadro de 100 anos atrás por um outro artista. Mas essa é uma outra história, né? Deixa para outro dia. Como eu falei no início da aula, né? Tem muita coisa que aí vai do interesse de cada um de vocês, e vocês vão, eu gostei desse assunto aqui, você vai se aprofundando, né? Tem muita curiosidade, muita coisa que acontece, né? E muitas histórias também, é muito legal. Mas Benedito Calixto, ele foi um artista, assim como Almeida Júnior, né? Representava cenas reais. E aí, galera, a gente entra num período onde o Brasil se torna Brasil mesmo. Você fala, semana de 22, é isso, é aquilo, né? Deixa eu vir aqui, ó. Só para vocês terem a data dessa semana, foi 11 a 18 de fevereiro de 1922. Foi uma semana que eles fizeram manifestos artísticos, né? Esse grupo de artistas, ali em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo, ali na Avenida Paulista. Tá bom? Esse grupo de artistas havia os pintores, os modernos, e uma curiosidade, hein?
Tarsila, tá aqui o quadro da Tarsila, mas ela não participou da Semana de 22. Tá bom? A Tarsila não participou. Ela veio depois, ela estava na Europa estudando. A Tarsila, ela pertenceu ao grupo modernista um ano depois, mas ela é uma das expoentes do modernismo. Essa é outra curiosidade. Mas voltando, tinha músicos, poetas, né, escritores, havia os pintores, né, então era um grupo das artes, né, grupo das artes, das linguagens das artes, que criaram esse manifesto artístico. Eles criaram isso em 1922. Em 1922, na Europa, já havia se consagrado todas as vanguardas artísticas. Lembra que eu falava que vinha assim, movimento, período, né? E aí depois os grupos, né? Cubismo, o Picasso, né? Com o cubismo, todos aqueles estilos. No Brasil, veio até 1922, aí teve esse manifesto. Aí eu falo para vocês, mas peraí então, 1922 houve uma ruptura geral da arte, e aí não houve mais nada. Não foi assim. Demorou ainda mais uns 5, 10 anos para que essa arte moderna fosse reconhecida como arte moderna e que parasse de produzir aquela arte europeia. Porque o neoclássico, esse romantismo realismo, nada mais é do que uma arte europeia. Tá bom? É isso. Então, deixa eu só ver aqui o negócio aqui. Tem gente que não está conseguindo entrar porque eu estou aqui na apresentação. Então, pessoal, demora-se para se consagrar um período, né? Então, o modernismo, apesar da sua fundação modernista ter sido em 1922, o seu, de fato, assim, a base foi depois de 10 anos, né? Só que, por exemplo, 1930 em Nova York, já era uma explosão cultural, né? Nova York se torna a explosão cultural do mundo, né? Sai da França, né? Porque assim, a cultura ela vai migrando, né? De cada cidade, de cada país, né? Ela vai migrando. Então, França, na virada do século, França era a cidade luz, né? Paris, todos os artistas iam para Paris, né? E aprendiam, estudavam, né? Mas Nova York se torna assim, explosão cultural. E no Brasil acontece nessa época. Né? No Brasil acontece nessa época aqui, essa explosão da arte. É nesse momento que a arte brasileira equaliza com as outras artes. Mundial. Mundo, Brasil. Sempre teve assim, ó, abaixo. Sempre teve atrasado. O Brasil sempre teve assim uma arte atrasada, né? Sempre teve atrás, nunca teve no mesmo tempo. O Brasil sempre foi atrasado, né? E nesse momento, com esse grupo de artistas, o Brasil se iguala em expressão, em arte. É nesse momento, né? Esse grupo de artistas. Por isso que esse movimento modernista no Brasil, ele é tão importante para nós brasileiros, para nós artistas, né? Então foi um grupo de artistas que estavam no Brasil, que eram brasileiros, que eram imigrantes, né? Teve artista que não nasceu no Brasil, mas veio para o Brasil, fugido de guerra, fugido de situações, e aí ele cria essa semana, né? Entre os artistas, a Tarsila, né? Que esse quadro aqui é a fase operária dela, a fase social dela, né? A Tarsila, ela tem assim algumas fases, né? A primeira fase é aquela fase mais romantizada da Tarsila, quando esse grupo modernista viaja pelo Brasil, né? E aí depois ela tem essa fase desse quadro aqui, que é a fase mais social dela. Essa é a fase mais romantizada dela, né? Ela vai buscar as cores mais brasileiras, as vilas, né? E aí nós temos a Anitta Malfatti, uma grande artista brasileira. Eu gosto muito da Anitta. A Anitta é uma artista expressionista. Olha a minha cachorrinha. É uma artista expressionista.
A Anitta, ela vai para a Europa, ela estuda o expressionismo alemão, ela estuda, ela traz para o Brasil característica, né, desse estilo. E a Anitta, ela pertence a esse grupo de artistas, né? Olha só a característica da pintura dela. Vale muito a pena vocês estudarem essa artista, a Anitta Malfatti. Fala-se muito da Tarsila. Claro que a Tarsila se torna assim, a mais conhecida, né, a mais divulgada. Mas, na verdade, as duas eram amigas, mas a Anitta tem uma característica muito forte. E tem algumas curiosidades da Anitta, que aí na biografia vocês podem dar uma olhadinha, né? Saindo... Deixa eu interromper rapidinho. A Laura está esperando para entrar aí. Tem como? Peraí, eu tenho que interromper. Eu acho que eu tenho que sair e voltar lá. Aqui. Nossa, pessoal, eu liguei o trem-bala aqui. Ô, mãe, desliga a câmera. E aí, pessoal, beleza? Liguei o trem-bala aqui e saí correndo. Cadê a Laura? Sabe por quê? Só entra quando para a gravação. Mas tá bom. Chegamos até o modernismo. Tá todo mundo vivo aí? Todo mundo vivo. Gente, eu me empolgo nesse negócio aqui. Eu liguei o trem-bala e fui embora. Tá ótimo, continua. Então tá, vambora. Vambora. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, apresentar tela. Aqui. Galera, mas tudo isso que eu tô falando também, vocês encontram na internet, e depois essa aula vai estar gravada e vocês vão buscando enriquecer o conhecimento de vocês. Como eu falei no começo, é uma pincelada isso aqui, tá bom? É uma pincelada do Brasil, né? Bom, aí termina a semana de 22. Terminou, se tornaram grandes artistas, e o que aconteceu com esse grupo de artistas? Eles influenciaram toda a arte brasileira até os dias atuais. Até os dias atuais. Todo artista hoje, ele sofre influência desse grupo de artistas, desses caras, da Tarsila, da Anitta, do Oswaldo de Andrade, de todo esse grupo, Lazar Segal, de Cavalcante, um grande artista do Rio de Janeiro, pertenceu à semana de 22, né? Então a gente sofreu toda essa influência, tá bom? Só que aí começa a ter as linhas que cada artista vai buscar. O que acontece, galera? Acontece que cada um se vira. Não existe mais aquela coisa, agora todo mundo é neoclássico, agora todo mundo é barroco, rococó. No Brasil, depois de 1930, 1940, cada artista está buscando sua identidade, está buscando sua característica, sua forma de se expressar e falar, né? Nesse momento vai existir, deixa eu mudar aqui, peraí, não está mudando? Aqui. Lazar Segal. Nesse momento, vai existir assim, artistas isolados e grupos de artista. Assim como houve com o cubismo, né? Assim como houve com o dadaísmo na Europa, no Brasil também acontece. Então, há alguns artistas que eles ficam totalmente isolados e cria-se alguns grupos de manifesto artístico aqui no Brasil. Mas não havia mais uma linha que fosse única e que direcionasse, todo mundo tem que fazer isso aqui. Não havia mais, tá bom? Então era assim, cada um por todos por um lá, sei lá como é que fala. Pensei agora também, né? Por isso que a arte brasileira ela é tão rica também, tá bom? E aí você tem, Lazar Segal, você tem Cândido Portinari. E aí, galera, explode Brasil quanto arte. E não explode só no Brasil. Pô, Cândido Portinari, ele tem lá no prédio da ONU 2 painéis enormes, mas enorme mesmo. É negócio ali de 15 metros, que é o Guerra e Paz. Não, no prédio da ONU, em Nova York. Você acha que um artista brasileiro, aquela coisa toda, né? Explode para o mundo esses artistas, né? Eles se tornam reconhecidos para o mundo, né? Isso aqui nós ainda estamos falando em 1950, tá? Eu ainda estou lá atrás um pouco, 70 anos atrás.
Só que explode, a arte brasileira, ela não é mais só para retratar o que o Brasil tinha, não era só uma arte para embelezar o palácio do rei, da família real, né? Ou para a igreja. A arte do Brasil, ela tem um reconhecimento enquanto arte, enquanto produção artística brasileira de fato, né? É Brasil, o cara está pintando o Brasil. Nossa, falei Brasil umas 20 vezes na frase. Então é isso, ó, Portinari pinta os retirantes, né? Quando eles saem do Nordeste e vêm para Rio de Janeiro, para São Paulo. Tem uma série dessas, são painéis enormes, belíssimos esses painéis, né? E com essa característica, Portinari vai ter essa característica cubista, de Picasso, né? Às vezes você vai tentar encaixar um artista em um período, em uma escola artística, nessa coisa toda, mas Portinari, ele deforma a figura, ele busca essas linhas, essa característica assim, né, de fazer arte. Aí a gente tem Volpe. Volpe, o que é isso aqui, essas bandeirinhas geométricas assim? Porque lembra da geometria, que eu falei de Kandinsky, dos grandes mestres que geometrizavam a figura e pegavam um objeto e ia geometrizando? Volpe foi o pai da geometria aqui no Brasil. Só que Volpe vai falar o quê? Ele vai nas festas populares. Então, quando você pega a bandeirinha de São João e ele pinta um quadro todo geométrico da bandeirinha, ele está dizendo exatamente isso. Tá? Ele está montando a... Peraí, gente, deixa eu só ver o WhatsApp, que tem alguém chamando aqui. Ah, tá. Então, você pega um quadro de Volpe, você fala, bandeirinha, cara, isso aí até eu faço, não é assim? Tem aluno que fala isso, isso aí até eu faço. Para, gente. Havia, assim, uma construção da geometria, esse espaço pensado geometricamente e abstrato. E aí Volpe não fica só num quadrado ou num círculo, Volpe vai lá nas festas, na característica mais brasileira, aquela coisa mesmo de Brasil, assim, de fazer, e ele cria toda uma série dessas bandeirinhas brasileiras, essa coisa da geometria, da cor, né, de ser muito bem assim pensado, cada triângulo, a bandeirinha não é mais bandeirinha, você já começa a ver os triângulos, né, que é essa partinha cortada da bandeirinha, tudo. Então, um grande artista brasileiro, né. Então, eu falei de 3 para vocês aqui, Lazar Segal, estou falando pós-semana de 22, tá? Gente, tem mais um monte. Se eu fosse colocar tudo aqui pós-22, tem mais uns 100 artistas. Hélio Oiticica, Lígia Clark, né, que são o pessoal do Rio de Janeiro, né? Ficou Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Era essa ponte aérea aí, cultural, que havia na época. Mas, assim, é muita coisa, né? Então, eu coloco Lazar Segal, Portinari e Volpe, né? Que são características diferentes para vocês verem. Passou 1950, 1960, 70, aí começam as construções mais soltas ainda do que já havia, né? Que é uma assemblagem, ó, onde pegava uma caixa e juntava todas as coisas e ia montando, porque nessa época, 1970, 50, começa a ter a Bienal de São Paulo, Bienal de Arte Contemporânea de São Paulo, né? Arte moderna contemporânea, e aí começa a vir artistas fora do Brasil, do mundo todo, da China, Japão, de todos os países, os brasileiros junto, todos confraternizando e criando essa arte, né? Aí a explosão continua. Vejam bem, depois de 22, o Brasil se iguala na arte mundial. Ele se iguala tanto que eu vou pular aqui, só para vocês verem, ó. Eu termino com o Cobra e com os Gêmeos, né? E tem que falar assim, porque esses dois artistas, o Cobra, ele é individual, né? Os Gêmeos são 2 irmãos gêmeos mesmo, assim, né? Eles vão criar esses painéis, essa pintura de mural, esse grafite, né? E eles se tornam, eles ganham o mundo com isso, não é verdade? Então, uma arte brasileira, um brasileiro, fazendo para o mundo todo, né? E não importa mais se você está fazendo sombreamento, se é um grafite, se é uma tinta a óleo, um pastel, aquarela, o que é. Vocês entendem isso? É arte, né? O grafite não era aquele grafite de antigamente que era a pichação, porque a pichação ela existe até hoje.
Até hoje você encontra pichação. Só que antes existia só a pichação. Né? Então você ia nos grandes centros, nas cidades, assim, havia as pichações. O grafite, ele é arte. Só que o grafite, ele sai do museu para explorar o espaço da cidade, o espaço urbano. Ele não fica mais dentro do museu, porque o museu é o espaço característico da arte. Quando se fala em arte, é o museu. Você quer ser um artista, você expõe no museu, né? Isso assim sempre foi a cultura sempre foi dessa forma, né? O grafite, ele é o artista, ele extrapola a linha do museu, do espaço do museu, e ele vai dialogar com o espaço urbano, né? Essa é uma característica do grafite. E aí é um cara atual, uma arte contemporânea, que ganha o mundo. Então, nós continuamos a produzir arte de forma a conquistar o mundo, a se igualar com grandes artistas atuais que estão aí no mundo todo, né? Então, esse painel aqui fica ali no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro, o Porto do Rio de Janeiro foi urbanizado, foi todo construído novamente, né? Reformado. Então, o Cobra fez esses painéis e cada rosto é de uma etnia, né? Cada rosto é de um povo, né? E ele tem a característica dele, dos painéis, tudo isso, tá bom? Os Gêmeos também tem uma característica... Os Gêmeos tem uma característica mais de grafite urbano, mais daquela coisa mesmo, esses hominhos sempre pintados em amarelo, né? Essa característica mais grafiteiro, sabe assim? Mais essa pegada, né? O Cobra tem uma pegada mais artística, mais clássico, vou dizer assim, né? Mas assim, sem querer teorizar a obra dos dois, tá bom? Mas só assim para dar uma diferenciada. E os dois, eles conquistam, né? Mas eu pulei isso aqui tudo, ó, para dizer para vocês que a gente vem construindo arte brasileira, e os artistas, eles vêm em pé de igualdade. Então, aqui é uma instalação, aqui é uma assemblagem, aqui é uma instalação, é uma sala com essas nuvens, né? Aqui é uma arte concreta, né? Realmente é um quadrado preto ali, você vai olhar para essa tela, e é essa característica, né? Essa daqui. Esse é do Hélio Oiticica. Esse é uma instalação. Então, é um painel de cadeiras mesmo, elas estão num lago, tem toda uma estrutura para elas, né? Esse é um dos primeiros grafites quanto arte que começou a fazer. Na verdade, esse é o stencil. Quando fala assim, stencil de arte, é aquele papel que você recorta e ele fica vazado, você prega o papel na parede e vem com a tinta por cima, então você faz aquele molde, né? Chama stencil. Então, essa foi uma das primeiras formas de criar uma imagem na parede e sair daquelas pichações. Tá bom? E é isso aí, galera. E aí nós estamos em 1921. E, beleza, vamos interromper aqui. Voltar para a sala. Aê, quem tá vivo aí, levanta a mão. E é isso aí, pessoal. Então, nós fizemos assim um percurso a descobrimento 1500, fomos até 2021, né? Então, eu não falei de arte contemporânea. Que período que nós estamos agora? Não dá para falar, tá bom? Não dá para dizer esse período é tal período, uma coisa ou outra, tá bom? A gente pode falar de outros períodos, outras coisas assim, que passou. Mas agora está se criando arte, está se fazendo, né? Está se produzindo, tá bom? Beleza? Tudo tranquilo aí? Todo mundo vivo? Cadê a galera da faculdade? Priscila. Hoje nós temos convidada a Laura, que chegou agora, minha cunhada, a Valéria, meu irmão. Faltou um artista aí. Faltou um artista aí. Faltou o Vostirley César aí, pô. Não pus não. Então, pessoal, história da arte no Brasil, assim, de forma rápida, né? Nós ficamos 10h07, 1 hora falando, de forma assim, uma pequena linha
É mais ou menos isso, tá bom? Que nós construímos da nossa identidade, da nossa cultura, né, até os dias atuais, né? Eu fico muito feliz com os modernistas, é um grupo assim que eu sempre defendo muito. Não que eu não goste dos outros artistas, né, dos românticos, né, do barroco, tudo. Só que eu vejo assim que foram o pessoal assim que foram os mais guerreiros, sabe? Foram os que mais assim, ó, é isso aqui mesmo, vamos, né? Nós somos brasileiros, sabe? Tiveram aquela identidade de Brasil. Apesar de terem estudado fora e terem tido essa vivência europeia, né? E isso era natural na época, né? Natural até hoje. Você estudar fora e traz essa bagagem, mas eles tiveram esse olhar para o Brasil, né? Enquanto outros não haviam, não haviam. Depois vocês dêem uma pesquisada para vocês verem. Vocês vão ver característica do neoclássico que parece uma pintura europeia e não brasileira. A cena é brasileira. Você olha, parece o Rio de Janeiro. Só que aí o jeito de pintar é europeu. Tá bom? Beleza, galera? Fechou a aula? Alguma pergunta? As meninas da faculdade,